Tenho 74 anos e levei todo esse tempo para finalmente entender por que meus filhos, aos poucos, se afastaram de mim. Não digo isso com raiva agora. Houve um tempo em que dizia, durante anos, repeti para mim mesmo que eles estavam ocupados, distraídos, envolvidos com as próprias vidas. Eu dizia que era assim mesmo quando os filhos crescem. E parte disso é verdade. Mas não tudo. Não a parte que realmente importa. Estou dizendo isso agora porque não me resta muito tempo para continuar fingindo que não sei. Quando se chega a essa idade, as desculpas perdem o conforto. Elas deixam de funcionar, até para você mesmo. Hoje em dia, a casa é silenciosa. Ainda moro no mesmo lugar onde eles cresceram. As paredes lembram de mais coisas do que eu. Há marcas no batente da porta onde medíamos a altura deles. Nunca pintei por cima. Não sei bem porquê. Talvez eu tenha pensado que mantê-las ali fosse uma forma de mantê-los por perto. Eles ligam às vezes, em feriados, em aniversários, quando alguém lembra. As ligações são educadas, até calorosas, mas cuidadosas, como se todos tivéssemos medo de pisar em algo frágil entre nós. Depois que desligamos, fico sentado no silêncio e repasso a conversa. O que eu disse, o que não disse, o que eu deveria ter perguntado, mas não quis parecer invasivo. É estranho ter cuidado com os próprios filhos. Eu não comecei querendo ser distante. Essa é a parte que mais dói. Achei que estava sendo um bom pai. Achei que estava fazendo o que precisava ser feito. Quando eles eram pequenos, meus dias eram cheios. O trabalho começava cedo. Eu saía antes de eles acordarem na maioria das manhãs. Dizia a mim mesmo que aquilo era sacrifício, sustento, responsabilidade. Eram palavras boas, sólidas. As pessoas respeitavam isso. Eu voltava para casa cansado, não só fisicamente, mentalmente. Eu queria silêncio, ordem. Queria que as coisas funcionassem bem, porque não tinha energia para o caos. Crianças são caos por natureza. Eu não via isso como algo precioso. Via como algo a ser controlado. Eu perguntava sobre o dia deles, mas já estava pensando no amanhã. Eu ouvia, mas não profundamente. Corrigia com frequência, não de forma dura, apenas o suficiente. Eu queria que estivessem preparados para o mundo. Não percebi que estava ensinando a eles a terem cuidado comigo. Eu acreditava que o amor se mostrava por meio da constância, de manter um teto sobre a cabeça, de disciplina. Eu não era cruel, não era agressivo, apenas não era aberto. Eu não falava sobre meus sentimentos porque não sabia como. Ninguém jamais tinha me pedido isso. De onde eu vinha, sentimentos eram coisas privadas. Você lidava com eles sozinho. Não colocava esse peso sobre os outros. Então, quando meus filhos vinham até mim chateados, eu tentava resolver as coisas em vez de simplesmente estar ali com eles. Oferecia soluções quando eles queriam compreensão. Dizia o que fazer quando eles queriam ser ouvidos. Na época, isso parecia útil, sensato. Hoje vejo o quanto isso deve ter sido solitário para eles. Houve momentos. Consigo vê-los claramente agora. Vezes em que um deles ficava parado na porta querendo dizer algo. Momentos em que a conversa desacelerava, esperando que eu percebesse. Na maioria das vezes, eu não percebia. Estava pensando em contas, em trabalho, em cansaço. Perdi eventos da escola, não todos, apenas o suficiente para passar uma mensagem que nunca tive a intenção de passar. Eu estava presente nos grandes momentos, nos importantes, mas são os pequenos que ensinam as crianças se elas importam ou não. Eu dizia a mim mesmo que haveria tempo depois,
quando as coisas se acalmassem, quando o trabalho diminuísse, quando eles fossem mais velhos e pudessem conversar de verdade. Quando ficaram mais velhos, já tinham aprendido a não conversar comigo. Na adolescência, ficaram mais quietos perto de mim. Respostas curtas, portas fechadas. Achei que fosse normal. Adolescência, mau humor. Todos me diziam para não levar para o lado pessoal. Então, não levei. Isso foi um erro. Achei que dar espaço era uma forma de respeito. Não percebi que para eles soava como ausência. A mãe deles tentou algumas vezes me dizer certas coisas. Dizia que eles precisavam de mais de mim, mais paciência, mais calor humano. Eu ouvia, mas na defensiva. Eu me sentia acusado, mesmo quando ela não acusava. Afinal, eu estava fazendo o meu melhor. Essa frase, o meu melhor. Apoiei-me muito nela. Não percebi que o meu melhor era moldado pelo medo. Medo de perder o controle. Medo de não ser suficiente. Medo de abrir algo que eu não saberia como fechar. Quando eles saíram de casa, senti orgulho. Eram independentes, capazes, responsáveis. Isso não significava que eu tinha feito meu trabalho? A distância não começou ali. Ela já existia. A saída apenas a tornou visível. Os anos passaram. Vidas foram construídas sem mim no centro delas. Eu era convidado a participar, mas com cuidado, à margem. Dizia a mim mesmo que isso era saudável, que filhos não deveriam girar em torno dos pais para sempre. Mas havia uma diferença entre independência e distanciamento. Eu não quis enxergar. O ponto de virada veio em silêncio, como essas coisas costumam vir. Fiquei doente, nada fatal, apenas o suficiente para me assustar. Quartos de hospital têm um jeito de tirar as camadas. Quando você está deitado ali, olhando para um teto que não reconhece, você pensa em quem virá se você pedir. Eles vieram me visitar. Claro que vieram. Foram gentis, preocupados, mas eu sentia o espaço entre nós. As conversas eram leves, práticas, atualizações, horários. Ninguém ficava mais tempo do que o necessário. Quando tive alta, voltei para casa sozinho. Foi a primeira vez que me permiti fazer a pergunta que evitei por anos. Não porque eles estavam ocupados, não porque a vida era complicada, mas porque eles não precisavam de mim. E a resposta foi desconfortável. Eu os ensinei que eu não era um lugar de descanso. Ensinei que proximidade vinha com condições, que amor era medido por comportamento, não por presença, que problemas deveriam ser resolvidos rápido, em silêncio e, de preferência, sem emoção. Eu não tive a intenção, mas intenções não mudam resultados. Há coisas que não podem ser consertadas depois de endurecerem. Padrões formados na infância não se desfazem só porque você finalmente os entende. Posso pedir desculpas? Já pedi, com cuidado, com suavidade, sem exigir um perdão que talvez eles não consigam dar. Falamos sobre o tempo, sobre trabalho, sobre saúde. Evitamos as coisas mais profundas, não porque não importem, mas porque não sabemos mais como segurá-las juntos. O tempo passou. Eles são pessoas diferentes agora. Eu também sou. A versão de mim que poderia ter sido mais presente já não existe. Isso é difícil de aceitar. Mais difícil do que envelhecer. Mais difícil do que perder. Não os culpo. Isso levou tempo. Durante muito tempo, culpá-los foi mais fácil do que olhar para mim mesmo. Hoje vejo o quanto isso foi injusto. A distância não nasce de um grande erro. Ela nasce de muitos pequenos momentos em que alguém se sente invisível, não ouvido. Esses momentos se acumulam. Então, um dia, estender a mão já não parece natural. Se você está ouvindo isso,
e tem filhos, eu não tenho conselhos. Só tenho esse entendimento, conquistado tarde demais. Presença importa mais do que estar certo. Ouvir importa mais do que consertar. As crianças lembram de quão seguro era ser quem elas eram perto de você, muito depois de esquecerem o que você forneceu. Eu gostaria de ter entendido que ser forte não significava ser fechado, que a autoridade não exigia distância, que o amor precisa ser sentido, não apenas presumido. Agora, meus dias são mais lentos. Passo muito tempo sentado perto da janela, observo as pessoas passando, vivendo suas vidas ocupadas. Não me sinto amargo, apenas consciente. Sou grato pelo que tive, de verdade. Mas gratidão e tristeza podem existir juntas. Muitas vezes existem. Se isso significou algo para você, se tocou um lugar silencioso que você normalmente evita, fique com isso por um momento. Você não precisa mudar nada hoje. Apenas perceba. Quanto a mim, continuarei atendendo o telefone quando ele tocar. Manterei a voz calma. Manterei a porta aberta, mesmo que ela se abra só um pouco. Aos 74 anos, finalmente entendo por que meus filhos se afastaram. Entender não os traz de volta, mas me permite ser honesto no tempo que ainda me resta. E por enquanto, isso precisa ser suficiente.